Sempre surpreenderá os incautos a maneira como está sendo tratado em nosso país o aparente choque entre necessidade de manter o desenvolvimento e o compromisso ambiental com as gerações presentes e futuras. Parecem duas forças inconciliáveis, constantemente travando embates de soma zero, no qual o ganho de um é diretamente proporcional à perda do outro. No caso dos grandes empreendimentos de infraestrutura, sabidamente necessários ao país, essa barulhenta guerra se dá em termo do licenciamento ambiental. Para uns, o licenciamento é um processo que tende ao infinito, destinado a impedir o uso racional dos recursos naturais. Para outro, é um processo extremamente célere de compra de consciências e estabelecimento de promessas que não serão cumpridas, destinado a viabilizar o lucro rápido ao custo da devastação ambiental. Recentemente, chamou-me a atenção a publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas do próprio Senado Federal, intitulada Ambiente e Energia, Crença e Ciência no Licenciamento Ambiental. Trata-se de uma publicação em 4 partes, de responsabilidade de consultores legislativos desta Casa, especialista no assunto. Mais 109 títulos compõem a coleção Textos para Discussão, com a qual a Consultoria Legislativa do Senado tem brindado a sociedade brasileira. Todos estão acessíveis em link próprio no portal do Senado Federal. Quero destacar em especial a 3ª parte da publicação da lavra do consultor Ivan Dutra Faria, doutor em Política, Planejamento e Gestão Ambiental, que leva o subtítulo sobre alguns dos problemas que dificultam o licenciamento ambiental no Brasil. A leitura desse texto, que eu recomendo a todos os interessados na questão ambiental, lança interessantes luzes sobre a desvirtuação do processo de licenciamento ambiental, que foi concebido originalmente não como um entrave, mas como um instrumento de medição e negociação de conflitos que deveria contribuir para a consolidação das variáveis sociais e ambientais no desenvolvimento nas escalas locais, regionais ou municipais ou nacionais. Pelo histórico apresentado no texto, aprendemos que o processo de emissão de licenças no Brasil foi construído sobre uma base bastante inconsistente, majoritariamente formada por normas infralegais, principalmente resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, o que é uma das causas da excessiva judicialização do processo decisório nas questões ambientais. É uma base com inúmeras lacunas e contradições agravadas pela confusão de funções entre vários órgãos públicos em suas diferentes encarnações administrativas. Mais grave, sem dúvida, é a visão meramente cartorial do processo que, por vezes, tem resultado em baixa qualidade dos estudos ambientais apresentados para obtenção das licenças, o que, somada à limitada capacidade técnica dos órgãos de licenciamento para analisar as informações preparadas pelos empreendedores, constitui a receita para os momentos de aparente paralisia ou assodamento dos procedimentos. Por outro lado, a oportunidade de consulta à sociedade tem sido conduzida de maneira muitas vezes errônea, em razão de falhas no modelo de realização de audiências públicas. Nessas, o processo de comunicação é mal preparado, transformando as audiências numa conversa de surdos, com interlocutores sem a necessária legitimidade, desprovido de qualquer aparato científico, técnico ou mesmo social, mas com muito argumento ideológico.
Da maneira como são realizados esses eventos, aumenta-se a influência de argumentos subjetivos ideológicos e faz-se desaparecer o espaço para a ciência, a técnica e mesmo a verdade. A definição das competências legais de cada nível de governo contribui para a confusão geral, mesmo com a edição da Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011, posterior à elaboração do texto que comento. Antes não havia definição. Agora, empreendimentos de enorme porte, como as hidrelétricas da região norte, passam a ser de responsabilidade, geralmente, de órgãos municipais, enquanto barracas de caranguejo na praia precisam de licença do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, responsável pelo licenciamento no litoral brasileiro. Essa competência me parece equivocada e desproporcional à capacidade técnica dos órgãos envolvidos. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, desenvolvimento e meio ambiente não são incompatíveis ou inconciliáveis. Estamos falhando muito na área ambiental, especialmente nos grandes empreendimentos. Precisamos de uma legislação mais moderna e menos burocrática, que substitua a visão cartorial do licenciamento por uma visão estratégica de longo prazo, muito mais salutar ao meio ambiente. Leis verdadeiras produzidas neste Parlamento e não apenas instruções normativas emanadas de gabinetes burocráticos ou, pior, de decisões judiciais equivocadas. Devemos cobrar do Poder Executivo, que propicia aos órgãos de licenciamento os requisitos mínimos para a consecução de seus objetivos. Assim, é necessário haver pessoal qualificado, com condições de trabalho que permitam respostas rápidas, combinadas com segurança técnica e científica que o assunto exige. Pois, por incrível que pareça, os órgãos ambientais de controle, fiscalização e licenciamento não conversam entre si, seja no nível municipal, estadual ou federal. E devemos, finalmente, criar espaços mais verdadeiros de negociação e entendimento, onde possam ser apresentados e avaliados não vontades manipuladas por falsos representantes, mas compromissos fundamentados em verdades de base científica. Meus parabéns ao consultor legislativo Ivan Dutra Faria pela qualidade do trabalho elaborado, refletida na clareza com que apresenta os problemas e propõe soluções. Estendo esses cumprimentos a toda a consultoria legislativa desta Casa, que tem agregado valor à nossa tomada de decisão. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, queria concluir meu pronunciamento falando um pouco da Rio+20. O Brasil entrou e irá sair de cabeça erguida na Rio+20. Até porque as grandes nações poluidoras não estão comparecendo. Estados Unidos, a China, a Alemanha, o Japão, Inglaterra e outros, os mais desenvolvidos, os que mais poluem, não querem compartilhar com as decisões da Rio+20. O Brasil, que tem, só na Amazônia Legal, 81,5 de preservação. Eu falava 83, agora vou ter que mudar, mas é uma diferença tão pequena para uma área tão grande como é a Amazônia Legal, que são 9 estados, 61% do território brasileiro, e nós estamos preservando 81,5% das nossas florestas. Um país que tem a imensidão que é a Amazônia, com 81,5% preservado, pode falar de cabeça erguida em qualquer conferência mundial, em qualquer congresso sobre meio ambiente no mundo inteiro. Somados as reservas legais, as reservas indígenas, os parques nacionais, as reservas extrativistas, o Brasil hoje está preservando em torno de 50% das suas florestas. Qual outro país no mundo do tamanho do Brasil que está fazendo isso?
E o desmatamento está acabando. Eu que já defendi o desmatamento zero, e muitos me chamavam de louco, porque eu sou de um estado da Amazônia, né, do estado de Rondônia, que desmatou até agora 30 e poucos por cento, que preserva quase 70% das suas florestas, e eu defendia, antes mesmo da última eleição, desmatamento zero. Fui até premiado num projeto defendendo o desmatamento zero, porque eu conversava com a população rural do meu estado e via que eles não tinham mais interesse e necessidade de desmatar. Quem está desmatando em terras ilegais, em terras não documentadas. Aquele que tem o documento da terra não quer mais desmatar. E eu, defendendo o desmatamento zero, fui na última eleição, né, o senador e o político mais votado da história de Rondônia. O maior percentual de voto, com a maior votação da história do meu estado, defendendo o desmatamento zero. Então eu vejo que a consciência ambiental está sendo formada não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro. Que o brasileiro não quer mais desmatar, mas quer produzir. E é por isso que eu defendi no Código Florestal o desmatamento zero, e ficou o desmatamento ilegal zero, que é óbvio, é lógico, né, que já é uma grande coisa, mas defendi as áreas consolidadas, principalmente da agricultura familiar. E prevaleceu no relatório aqui do Senado e da Câmara as áreas consolidadas até 4 módulos, que no meu estado são 240 hectares. O senador Assir, que está aqui, presidente da Comissão de Agricultura, defendeu também, inclusive com as compensações, com emendas, né, e que ajudou muito na discussão na Comissão de Agricultura que ele preside aqui no Senado Federal, o relatório do Luiz Henrique, do Jorge Viana, né, que foram os relatórios importantes para consolidar, né, a aprovação do Código Florestal brasileiro. Então, a Rio+20, eu espero que ela seja frutífera, produtiva. São mais de 100 chefes de Estado que estão chegando esta semana no Rio de Janeiro, e que possa sair um texto de consenso e que venha beneficiar o Brasil e todos os povos da terra, produzindo alimentos, mas preservando o meio ambiente. Eu acho que é perfeitamente possível desenvolver o nosso país, o nosso planeta, com sustentabilidade. Concedo uma parte que me trazer o novo senador Assir Gugas. Os cumprimentos, senador Raul, pelo seu pronunciamento. E, de fato, nós discutimos e debatemos amplamente esse tema na Comissão da Agricultura com relação ao desmatamento, à preservação do meio ambiente, à produção de alimentos. E defendemos o desmatamento ilegal zero, porque entendemos que a indústria moveleira, ela depende não do desmatamento, mas das madeiras. E, através do plano de manejo, isso é importante que se mantenha essa atividade, além de gerar muito emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento. É importante, nós precisamos manter esse segmento da indústria trabalhando. Mas é evidente que nós temos que ter muito cuidado, muita responsabilidade com relação a transformações de floresta. Nós temos que preservar as nossas florestas, mas não com o desmatamento zero, mas o desmatamento ilegal zero, que eu entendo que é pertinente e atende a todos os segmentos. Qualquer desmatamento, partindo de projeto, de plano de manejo, de sustentabilidade, é importante e pode ser feito. Não simplesmente uma transformação de floresta para área de plantio, o que realmente é preocupante. Então, os cumprimentos pelo seu pronunciamento, senador Raupp. Obrigado pela parte, peço a incorporação da vossa parte ao nosso pronunciamento. Mas repito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos caminhando para a consciência total na área do desmatamento. Por isso que a cada ano está caindo, e a tendência nos próximos 4, 5 anos é chegar quase ao desmatamento zero no Brasil, que é muito bom. E, ao contrário, nós estamos reflorestando. Eu mesmo estou reflorestando. Já plantei 72 mil árvores em pequenas propriedades, lá, em 2 pequenas propriedades no estado. Tinha uma de 100 hectares, tinha 50 em floresta, 50 desmatado. Eu enchi. Tudo que estava desmatado eu plantei árvore. Então, hoje, 100% dessa propriedade, num sítio de 100 hectares, está reflorestada. E uma chácara também de 12 alqueires também está quase toda reflorestada. Estou contribuindo para o reflorestamento. Sou vice-presidente da Arflora, uma associação fundada em Rondônia para os reflorestadores. Eu acho que esse é o caminho, é parar de desmatar e começar a reflorestar. Mas queria aqui rapidamente, ainda antes de encerrar, dizer que nesta semana, nesse último final de semana, percorri vários estados brasileiros, estive em Recife, no
Pernambuco, com o nosso vice-presidente da República, Michel Temer, pré-lançamento de candidatura, lá do nosso amigo Raul Henry, deputado federal que será hoje pré-candidato, logo mais candidato a prefeito de Recife. Estive também em Santa Catarina, em Tubarão, na convenção do Edinho Beis, deputado Edinho Beis, do meu partido, PMDB, foi lançado lá na convenção candidato a prefeito de Tubarão, e em Criciúma com a deputada Romana, também candidata a prefeita de Criciúma. E ontem, pela manhã, estive em Roraima, no estado do líder Romero Jucá, na convenção da Tereza Jucá, Tereza Zurita Jucá. Uma grande festa, foi uma das maiores convenções que eu vi até agora, pelo menos este ano, essa de Boa Vista. Parabéns, senador Jucá, parabéns a Tereza, parabéns ao PMDB, parabéns ao governador Anchieta, que está com o seu partido, o PSDB, nessa coligação, ao PPS e a todos os partidos, que deverá girar em torno de 10 partidos naquela coligação, e certamente uma coligação que já se apresenta vitoriosa na cidade de Boa Vista para a nossa alegria, a alegria do PMDB. Parabéns a você e a Tereza pela grande convenção que foi realizada ontem na cidade de Boa Vista.